Você sabia que a crise nos Correios pode ser apenas a ponta do iceberg de um desgoverno que está levando o Brasil ao colapso? Prepare-se para entender como a esquerda está articulando várias situações complicadas no nosso país em várias frentes. E aproveita, já se inscreve no canal e deixe o seu like. Deixa eu chamar a Basília aqui para ela contar um desses casos para gente. Basília, você tem uma apuração bem interessante que veio aí para o ar com a gente aqui na CNN, que conta como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro anda ali embarcando num arranca-rabo com Mário Frias a respeito da participação feminina na política, né? Uma bandeira que a gente sabe que tem relevância para as próximas eleições, para todas, porque inclusive a aceitação do público feminino é um dos desafios ali que beiram o bolsonarismo, marcaram a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro lá atrás, antes de ele ser derrotado no Palácio do Planalto, e com certeza fica no radar. O que você apurou aí em relação a esse tema para a gente? Isso, Pedro, o aumento da participação feminina na política é uma pauta importante, mas que enfrenta resistência até no campo político de quem a defende. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que é presidente do PL Mulher. Então, entre as pautas pelas quais ela milita, tem a causa feminina e também a causa das pessoas com deficiência, encaminhou uma mensagem para o deputado federal Mário Frias, em que cobra uma mudança de postura do aliado político quanto à participação feminina, a cota feminina na política. Em recente declaração, finalzinho de março agora, Mário Frias discursou com a informação de que é uma ideia feminista asquerosa, essa ideia de estabelecer reserva de vagas, cotas para mulheres nas candidaturas a postos eletivos, ou seja, deputado federal, senador, tudo ali compreende um conjunto de políticas afirmativas para aumentar a participação das mulheres na política. Mário Frias, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi até secretário especial de Cultura do ex-presidente, fez um discurso que desagradou mulheres do PL e também de partidos aliados. Michele Bolsonaro, de acordo com interlocutores, numa posição enfática, mandou uma mensagem interna. Então, isso não tinha sido publicizado até então. A gente está trazendo essa informação no site da CNN Brasil, em que pede para o Mário Frias rever os seus conceitos, mudar a posição sobre a população feminina e a necessidade de ter mais mulheres na política. A própria ex-primeira-dama diz que por causa de comportamentos extremistas como este de Mário Frias é que o ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu as eleições em 2022. E a gente pode fazer um retrospecto e lembrar, por exemplo, do caso envolvendo Carla Zambelli, o próprio Roberto Jefferson, como a gente pontuou há pouco em outras análises. Tudo isso é entendido pela ex-primeira-dama como um movimento extremista que prejudica a própria direita, especialmente a direita bolsonarista. Ela disse isso para o Mário Frias. Veja que essa informação tem circulado dentro do PL, também entre mulheres que são apoiadoras de Michele Bolsonaro e compõem outros partidos políticos, no intuito de que isso não prejudique o interesse, o apoio das mulheres à candidatura de quem vier do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2026. Mário Frias também se envolveu em uma outra polêmica recente, porque ao discursar sobre pautas de inclusão e diversidade, ele disse que não precisamos disso na direita, que é uma ladainha. Chegou até a receber uma moção de repúdio da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados. Comissão esta comandada por um parlamentar de esquerda, um parlamentar que, em tese, faria oposição a qualquer governo que tivesse como apoiador Mário Frias. Então, mesmo com essa diferença política, a Michele Bolsonaro tenta mostrar ao seu aliado que isso, pautas que atendam essa população minoritária, minoritária nos direitos, mas majoritária em quantidade na população,
legislação, isso não é pauta de direita e de esquerda, isso é pauta para todo um país. Para emendar aqui, para a gente encerrar essa análise, uma informação de hoje. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que entre outras atribuições está tratando de mudança no Código Eleitoral, vai receber uma sugestão de um grupo de mulheres senadoras para que passa a existir uma cota de mulheres eleitas, tanto na Câmara quanto no Senado. Isso aí é uma forma de tentar impedir mudanças ou retrocessos do que já existe hoje na legislação eleitoral, que prevê apoio para mais candidaturas femininas, inclusive do ponto de vista financeiro. Então, como elas estão vendo que essa onda machista, retrógrada, está crescendo sobre o Código Eleitoral e poderia tirar até a reserva de candidaturas, as parlamentares querem apresentar, disseram que vão fazer isso hoje, hoje, terça-feira, uma proposta que prevê cota já de mulheres eleitas, tanto na Câmara quanto no Senado. Não estou nem falando das candidaturas, já estou falando uma etapa além, para que o Congresso realmente tenha essa proporcionalidade de vagas femininas. Moraes fez um ensaio fotográfico para uma revista americana, onde fez declarações absurdas sobre redes sociais e censura, comparando-as a regimes totalitários. Ele afirmou que se Joseph Goebbels tivesse acesso ao Twitter, os nazistas teriam conquistado o mundo. Uma afirmação que não só é historicamente incorreta, mas também revela a paranoia de um ministro que se vê como um dos homens mais poderosos do Brasil. Essa retórica é um sinal claro de como a esquerda tenta controlar a narrativa e silenciar vozes dissidentes, enquanto se afasta cada vez mais dos princípios democráticos. É bizarro, é surreal, é grotesco. Eu nunca vi isso na minha vida. O ministro Alexandre de Moraes fez um ensaio fotográfico fashion para a revista americana The New Yorker. E mais, ele falou absurdo sobre o X e as redes sociais, falando até mesmo do regime de Hitler. Olha, essa é daquelas notícias inacreditáveis que você acorda de manhã e você pensa que é mentira, que é fake news, que é algo criado por inteligência artificial. Mas não, é tudo real. No Brasil, o pesadelo hoje é real. Eu vou mostrar para vocês uma das coisas mais bizarras que vocês jamais verão na vida. É surreal. Bora aqui na ordem que as coisas foram surgindo. Fica aqui comigo porque quando você vir as fotos do ensaio fotográfico fashion do Moraes, você não vai acreditar. Primeiro, eu reagi a isso aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui nessa reportagem do O Globo. Se Goebbels fosse vivo e tivesse acesso ao X, os nazistas teriam conquistado o mundo via Twitter, via X, diz Alexandre de Moraes, a New Yorker. Olha, para quem não conhece, a New Yorker é uma revista semanal americana que é a queridinha da elite costeira progressista dos Estados Unidos, de esquerda. Bora ler aqui o que a matéria diz. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, declarou à revista americana The New Yorker que as plataformas responsáveis por redes sociais querem controlar o mundo e driblar jurisdições nacionais. Na entrevista divulgada nesta segunda-feira, Moraes também se referiu especificamente à rede social do empresário Elon Musk e afirmou que se o alemão Joseph Goebbels, ministro da propaganda do ditador Adolf Hitler, tivesse acesso ao X, os nazistas teriam conquistado o mundo. Gente, me diz se isso aqui não é uma teoria da conspiração, um delírio do Alexandre de Moraes. Imagine essas palavras na boca de qualquer pessoa que não fosse Alexandre de Moraes. O que a imprensa diria, hein? Aliás, imagina um político de direita dizendo isso. A imprensa na hora diria que é mais uma teoria da conspiração, um delírio. Mas como é Moraes, aí não. Aí é capaz até de baterem palmas, de concordarem com ele. Não existe simplesmente uma evidência de que o que o Moraes falou aqui é verdade. E pior, está incorreto do ponto de vista histórico, porque o Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler, ele não conseguiria conquistar o mundo pro regime com acesso ao X, porque o X permite várias visões diferentes, pluralidade, diversidade de opiniões, algo que não era permitido no regime nazista. As redes sociais, elas não veiculam a opinião das redes sociais, do dono das redes sociais, mas é de pessoas com diferentes visões que têm contas lá dentro.
Fora o fato de que há diferentes redes sociais, ou seja, existem diferentes controladores de diferentes redes sociais e, além disso, existem outras mídias de comunicação de massa, como TVs, rádios. Sabe o que o Goebbels realmente faria hoje em dia? Ele tentaria censurar e aparelhar o X, como ele fez com a imprensa alemã naquela época. Quem mesmo que censurou e baniu o X aqui do Brasil, hein? Pois é, olha, eu tô aqui na Alemanha, eu comento com várias pessoas o que está acontecendo no Brasil, a censura, a derrubada de perfis, e as pessoas, mesmo de países que estão com um perfil mais autoritário, elas não acreditam que alguém pode derrubar perfis e redes sociais e ainda o país se dizer que é uma democracia. As pessoas estão abismadas, simplesmente não acreditam. E se você também achou que o que o Moraes disse é um absurdo, então curte o vídeo para a voz da nossa indignação chegar mais longe e segue comigo aqui que piora, fica ainda mais inacreditável. Descrito pela New Yorker como um dos juristas mais combativos, que é por vezes descrito como o segundo homem mais poderoso do Brasil, Moraes afirmou que as redes sociais são hoje o maior poder de todos. Olha, é descrito como jurista combativo. E às vezes descrito como o segundo homem mais poderoso do Brasil. Gente, é para um juiz ser o segundo homem mais poderoso do Brasil? Que absurdo isso aqui. Segue lá. O que o Moraes disse? Elas não apenas influenciam as pessoas, as redes sociais, mas também geram a maior parte da receita publicitária do mundo, o que lhes confere um poderio financeiro para influenciar as eleições. As Big Techs desejam criar uma nova companhia das Índias Orientais e controlar o mundo. Elas não querem respeitar a jurisdição de nenhum país, porque, na verdade, elas buscam se tornar imunes às nações, disse o ministro. Gente, que delírio, que vergonha ter um ministro do Supremo brasileiro dizendo isso lá nos Estados Unidos. Os americanos vão ler isso aqui e vão pensar o que do Brasil? Um ministro do Supremo dizendo que as Big Techs e as redes sociais querem controlar o mundo? Olha, isso é coisa de pink cérebro, gente. Daqui a pouco o Moraes vai aparecer na imprensa dizendo que os Illuminatis controlam o mundo, que a Rainha Elizabeth era uma reptiliana, divulgando tudo quanto é teoria de conspiração que existe na internet, só falta isso. Agora se segura na cadeira porque eu vou mostrar para você o ensaio fotográfico fashion do Alexandre de Moraes. Olha aqui as fotos que foram publicadas no Instagram do fotógrafo Fábio Sete. E vai curtindo se você acha absurdo para mais gente olhar aqui. O ensaio fotográfico. Olha aí, ó. Olha aí o Moraes de capa, sentado no gabinete com toda a sua autoridade, lá com os diplomas lá atrás. Aliás, o gabinete dele é cheio de homenagens de diplomas para tudo quanto é lugar. Olha aí ele, a foto do Moraes de capa, girando a capa, como se fosse uma estrela de Hollywood. Já tá ali no tapete vermelho, né? O ministro só pode ter achado que ele realmente era um grande astro hollywoodiano. Aliás, o vermelho combina bem aí de fundo para os ministros do STF, né? Aí mais ele, Moraes, aí de novo o fundo vermelho que bem combina com eles. Agora você quer ver algo realmente interessante? Olha o que escreveu o fotógrafo na legenda quando ele postou isso aqui, ó. Vou puxar aqui pro lado para você ver a legenda. O Fábio Sete. Ele publica ali o perfil do pessoa que foi fotografada, Alexandre de Moraes. E aí olha o que ele diz. O ensaio foi feito no segundo dia do julgamento de Bolsonaro, na parte da manhã. Eu imaginei um clima tanto tenso, me enganei. Ou seja, estava tudo bem lá no dia do julgamento do Moraes, né? Não são eles que estão sendo perseguidos politicamente. E aí, já vou ler aqui para vocês o resto, ó. Mas presta atenção, então. No segundo dia do julgamento do Bolsonaro, o Moraes estava dando entrevista para o New Yorker para envergonhar o Brasil e fazendo ensaio fotográfico fashion. Gente, durmam com essa. Durmam com essa. É inacreditável. Mas, em uma coisa, o fotógrafo acertou. Olha aqui, ó. Ele chamou Moraes de político, que é, na verdade, a verdade. Ele é um político de toga aqui no Brasil, embora não devesse ser um juiz. Olha aí, ó. Logo na entrada do seu gabinete, eu avistei uma camisa do Corinthians autografada, dando ar de boas-vindas. Um sinal de que a conexão seria intensa. Alexandre é um corintiano roxo, torcedor do time do povo. Aliás, até foi de jatinho lá, né, para São Paulo assistir o jogo do Corinthians. Torcedor do time do povo, o que muito me intrigou, pensando na contradição do que nós pensamos de uma figura sóbria que os políticos precisam passar. É o famoso sincericídio.
Com certeza o fotógrafo nem percebeu a confissão que ele estava fazendo aqui, chamando alguém que deveria ser um juiz isento de político. Se você se preocupa com o futuro do Brasil e quer acompanhar mais conteúdos que mostram os movimentos da direita e da esquerda, inscreva-se no canal e junte-se a nós nessa luta pela verdade e pela liberdade.